uma terra marcada por conflitos e pela ausência de uma liderança forte, fatores que levaram o povo de Israel a clamar por direção. A desordem era tamanha que nem mesmo os juízes eram capazes de manter o controle, pois, como a palavra de Deus diz em Juízes capítulo 17, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Mas a soberania de Deus, mais uma vez, é manifesta. Ao ouvir o clamor de Ana por um filho, uma mulher estéril, Deus a abençoou. O fruto de uma oração cheia de lágrimas e fé é um menino. Seu nome, Samuel, o qual foi dedicado ao Senhor. Samuel cresceu no templo sob os cuidados de Eli, o sacerdote. Ainda jovem, ouviu a voz de Deus chamá-lo durante a noite. Samuel, Samuel. E foi ali que começou uma nova era. É isso mesmo. Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final desse vídeo. Espero que possamos aprender juntos. Então, já se inscreve no canal. No vídeo de hoje, vamos continuar a nossa viagem no tempo e na história que envolve a fé judaico-cristã. Que bom estarmos juntos novamente. Nós estamos no Conexão Bíblia. Se você estiver gostando, não esqueça de deixar o seu like. Hoje vou comentar sobre o panorama dos livros de 1ª e 2ª Samuel, que faz parte dos livros históricos do cânon protestante. Como já disse em outros vídeos, estudar os livros históricos é muito importante. Primeiro, porque com eles nós aprendemos com os erros do passado. E também porque somos inspirados a confiar em Deus. Os livros históricos nos conduzem a buscar um relacionamento profundo com o Senhor. E dentre eles, nós temos o livro de Samuel, que vai enfatizar o início do reinado de Israel, a Arca da Aliança representando a presença de Deus, Jerusalém como a cidade de Davi e a aliança davídica. A importância teológica é justamente essa. A aliança divina com Davi é a base para o messianismo judaico cumprido finalmente em seu Filho Supremo, Jesus de Nazaré. É importante ressaltar que a obra descreve a transição do último juiz para o primeiro rei de Israel. Israel queria um rei. Observe o capítulo 8. Um homem forte, um guerreiro, que os fizesse sentir como as outras nações. Só lembrando que no Antigo Oriente Próximo, o rei era considerado a personificação do seu povo. Ou seja, ele os defendia em todas as ocasiões como seu representante. E também como representante de Deus perante o povo. Deus concede o desejo do povo. E por meio de Samuel, Saul é ungido o primeiro rei de Israel. Veja 1 Samuel, capítulo 9 ao 10. Mas o coração de Saul rejeita a palavra do Senhor. Sua deslealdade com a aliança ao oferecer o próprio sacrifício, violando regras pactuais da Guerra Santa, fraqueza do seu caráter e fracasso pessoal ao engajar-se em uma guerra santa, são sintomas da desobediência, evidenciando sua falta de fé em Deus. No capítulo 15 de 1 Samuel, encontramos Samuel dizendo a Saul: "Não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já o Senhor te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel." Virando-se Samuel para Sei, ele pegou na orla do manto dele, o qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: "O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que você." Dessa forma, enquanto Saul se perdia em desobediência, os olhos de Deus se direcionavam para um outro coração. Um jovem, pastor de ovelhas, músico e corajoso. Seu nome? Davi. No capítulo 16, vemos Deus mandando Samuel ungir Davi como rei. Davi, amigo íntimo de Deus, enfrentou o gigante Golias, com fé o venceu e alcançou sucesso na Guerra Santa. Mesmo perseguido por Saul, que por ciúmes tenta matá-lo, relato descrito no capítulo 18, Davi não perdeu a esperança nem a sua integridade. No capítulo 31, fim de 1 Samuel,
narra a morte de Saul, que se lança na própria espada. Com a morte de Saul, Davi sobe ao trono. Segundo Samuel vai destacar a história de Davi. Note que do capítulo 1 ao 4 temos Davi como o rei de Judá. Dos capítulos 5 ao 9 já encontramos Davi como rei de todo o Israel. Davi é o rei que une as tribos, que conquista Jerusalém, que leva a Arca da Aliança para o centro espiritual de Israel, como podemos ver no capítulo 6. Deus faz com Davi uma promessa de uma aliança eterna. Mas não podemos esquecer que, embora Davi fosse um homem conforme o coração de Deus, ele era, antes de tudo, homem. E entre os capítulos 10 ao 20, veremos a narrativa do pecado de Davi e suas consequências. Davi não era perfeito. O seu pecado com Batseba marca a virada de chave. A sua casa sofre, a espada não se aparta, e mesmo o seu filho Absalão se rebela. Ainda assim, Davi encontra redenção, não pela força, mas pela humildade do seu arrependimento. A promessa davídica, também conhecida como Aliança Davídica, está registrada em 2 Samuel, capítulo 7, verso 6. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. É um dos momentos mais importantes do Antigo Testamento, pois estabelece a promessa de Deus que o trono de Davi seria eterno. Uma profecia que se cumpre plenamente em Jesus Cristo. O Messias viria da sua linhagem, uma aliança que ecoa até aos evangelhos. Jesus, que é da linhagem de Davi, cujo reino não terá fim. Como podemos ler em Lucas capítulo 1. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Os livros de 1ª e 2ª Samuel nos mostram um Deus que se importa com o seu povo e cumpre as suas promessas, que levanta líderes para cumprir os seus propósitos e que nos ensina a confiar nele mesmo nas quedas mais profundas. Samuel, Saul, Davi, 3 vidas unidas em uma só história. A história de como Deus conduz o seu povo mesmo nos dias mais sombrios, e demonstra a todo tempo que está no controle de todas as coisas no curso da história em que reis humanos falharam, mesmo aqueles que eram conforme o seu coração. Mas que Cristo, o verdadeiro Rei dos Reis, nunca falhou e jamais falhará. E então, você sabia? Agora que você viu esse panorama, eu quero te convidar a fazer a leitura completa do livro de Samuel, atentando para esses detalhes. No próximo vídeo, vamos continuar a nossa jornada no panorama dos livros históricos do Antigo Testamento e veremos 1º e 2ª Reis. Agora, se você não assistiu os vídeos anteriores sobre Juízes e Ruth e deseja maratonar o panorama completo, eu te convido a assisti-los. Eu vou deixar os cards na tela e os links na descrição. Se você gostou, comente, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Assim, o YouTube vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe esse conhecimento. E ative o sino das notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo, para que possamos continuar em conexão e que Deus nos abençoe.